Bom, eu vi alguém comentando lá no grupo também de Mulheres na Edição que a produção científica das mulheres nessa quarentena, ela também vai ser diminuída. E a gente está em casa. Olha isso, que doido. Mas é Uhum, porque a gente vai ter que, a gente está se desdobrando em ser dona de casa. Quem tem consciência uhum, não aceita, não recebe as diaristas ou empregadas em casa e mantém o salário dessas pessoas, que elas precisam sobreviver. Mas aí o fato de quem tem você ser consciência. acadêmica e Uhum, pesquisadora, né? E uhum. ter que cuidar da casa vai fazer com que a pessoa não consiga dar conta das duas coisas ao mesmo tempo. E tem a questão também da gente forçar um pouco a barra. Tem dia que você acorda e fala assim, ah, vou ser produtiva. Aí só que no fim do dia você fala, só que não, né? Porque É verdade. não dá. E aí tem essa questão que a gente também vive ainda, das coisas ficarem em cima das tarefas de ser dona de casa, de ser mãe, de ensinar menino a fazer para casa ou atividades online. Eu não vejo nenhum colega meu do sexo masculino reclamando que as aulas de EAD estão atrapalhando. Então percebe que a gente está vivendo ainda assim, Sim. né? Eles podem até ajudar, mas eu não vejo assim, poxa, passei 4 horas com minha filha, meu filho, ajudando para casa. Então, é uma questão, inclusive, atual. Então, essas questões que a Uhum. Jenny Alça, acho que é por isso que a popularidade dela ainda se mantém alta devido a alguma inconsistência na rede. Me diz aí, pessoal, Uhum. vocês que estão nos assistindo, tá dando muita interferência travando? Vamos esperar, ver se alguém responde. Bom, enquanto as pessoas respondem, só tem gente entrando. Obrigada pela entrada. Travou. A Jane que está assistindo a gente está dizendo que travou. Melhorou, Jane? Tá só no travou. Para você aí que você tá vendo, Aline, Aqui tá tranquilo, tá travando um pouquinho, assim, é, mas tá o rodando único bem. problema não é nem travar a nossa imagem, é travar a voz que aí fica soluçar. Assim, né? Parece que a gente tá Pois falando é. assim. Uhum. Bom, e aí, gente, a Thaís, que eu acho que é sua parente, né? Ela tá dizendo aí que Nunca travou. firme. Agora voltou. Pode ser que seja a minha interferência ali que eu coloquei o 4G. Vamos torcer para que isso seja verdade. Bom, tem mais alguma coisa aqui que eu anotei, peraí. Nossa, tem muita coisa, eu anotei coisa demais. Você fala que mesmo uma mulher que tenha vivido em séculos passados sem ter conhecido o termo feminismo, pode ter sido de alguma forma feminista, que é essa questão da denúncia da sociedade em que eles viviam, né? A denúncia não é sair lá protestando na rua, gente, queimando sutiã, no caso, Uhum. queimando a água, né? Espartilho, Uhum. mas é uma forma silenciosa e muito, muito inteligente de denunciar. A sua tela, Aline, está travada. Você consegue nos ouvir? Eu estou conseguindo. Tá. Deixa eu ver aqui se ela dá. Bom, quando você estiver pronta, você me fala. Espero que vocês vão Uhum. avisando pra gente, tá? Se travou, se tá melhor. Ela tá travada ainda. Ai, não. Ué. A gente mudou de horário para 20 horas porque às 19 estava tendo um fluxo muito grande de gente fazendo lives. E agora 20 horas também parece que é o novo 7, né? Que todo mundo está querendo fazer live junto. Aliás, tem uma enxurrada de lives, né? Em todas as redes sociais. Eu acho que a minha imagem tá travada ainda. Tá, Ou não tá? Eu acho que eu vou sair, depois eu entro de volta. tá, Pra talvez tá. Enquanto isso, eu vou fazendo resolva. só um apanhado que a gente já falou. Olha se eu preciso te
Bom, achei que precisava quicá-lo lá fora. Bom, pessoal, a gente está só esperando a Aline Benato voltar, mas até o momento nós falamos sobre o trabalho dela, que é uma dissertação de mestrado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, sobre a tradução de Leslie Castle e as traduções de persuasão. Então, ela faz um apanhado Vou colocar lá ao vivo. Um apanhado dessas traduções, uma comparação, ela usa termos, aliás, fundamentação teórica para analisar essas traduções. Se você tiver com o meu som, se você não tiver com fone de ouvido, meu som vai ficar repetindo, vai dando um eco aí. Ah, tá. Eu acho que eu vou pegar um fone aqui, então. Você estava com fone antes? Não. Que engraçado. Olha, pessoal, você pode continuar a conversa e vamos ver se que eu tô te ouvindo, o seu retorno. Aliás, eu estou ouvindo o meu retorno, sabe? Olha, agora melhorou. Melhorou? Agora não tá tendo esse... Uhum. Assim, tá tendo, mas bem de leve. Bom, é só a gente falar mais alto. Agora eu queria que você falasse de Leslie Castle, que é uma obra que foi escrita na Juvenília e muita gente não conhece, que foi escrita quando ela tinha por volta de 15 anos, mostra um deboche da autora acerca das relações de poder, dos títulos de nobreza e muitas vezes até sobre as atividades que eram consideradas femininas. Então fala um pouquinho, eu acho que não tem problema a gente dar um pouco de spoiler, porque o conteúdo é muito pequeno, são só 10 cartas, né? O livrinho, digamos assim, a história, são só 10 correspondências trocadas. Então, faz um apanhado para nós, por favor. Algo que me interessou bastante para traduzir Leslie Castle é a questão dela se passar na Escócia. Sim. Porque todas as obras da Jane Austen, elas se passam na Inglaterra. Uhum. Então, foi uma das únicas obras que ela escreveu sobre outro país, que se passa em outro país. Uhum. E é muito interessante, assim, porque a gente percebe que desde os 15 anos, desde as obras da Juvenília, a Jane Austen já era muito satírica. Uhum. Ela já debochava da sociedade. E com o tempo ela foi aperfeiçoando isso. Então, em Orgulho e Preconceito, isso está nas entrelinhas. Em Aberdeen Northanger é um pouquinho mais, assim, claro, né? Esse deboche que ela faz da sociedade. Mas ali em Leslie Castle, ela fala muito, assim, dos homens que estão indo viajar, que estão indo para as universidades. E aí ela relata a história das irmãs Leslie, que é a Matilda e a Margaret Leslie. Uhum. E aí ela conta que a Matilda está em casa tocando piano, bordando, e a Margaret está fazendo compotas, está fazendo jantar, preparando o banquete de casamento da sua irmã, cuidando da sobrinha, porque o irmão precisou viajar e a mãe da sobrinha abandonou ela para se casar com outro homem mais rico. Que Então, doido assim, isso tudo também, né? É muito doido. E aí ela coloca, assim, já na epígrafe de Leslie Castle, que ela não iria terminar a novela. Mas, de certo modo, tem um final. Porque a gente percebe que a Margaret vai se casar com alguém, a Matilda também, a Charlotte Luttrell, ela tá... Provavelmente ela se case com alguém, mas aí tem o deboche da aparência da Charlotte, porque ela não era considerada tão bonita quanto as irmãs Leslie, que eram escocesas altas, ruivas. E aí ela fala tem uma parte que a Matilda debocha um pouquinho da Charlotte, ela fala assim: Charlotte, eu seria tão mais feliz se eu não tivesse beleza como você não tem. Uou! Assim eu não teria que me incomodar com tantos pretendentes me cortejando. E assim, ela é muito satírica. Ela é, assim, na cara, assim, ela não disfarça nem um pouco essa questão do deboche da sociedade. E aí a gente vê essa questão da beleza, que está presente em todas as obras dela. Né? Principalmente a Jane Bennet, ela tinha mais pretendentes do que a Elizabeth, porque ela era considerada mais bonita. E em Leslie Castle a gente tem isso também. A Anne Elliot, de Persuasão, ela não é considerada tão bonita porque ela já tem 30 anos. Então eles colocam, claro, naquela época os costumes eram um pouco diferentes, a questão da higiene e tudo mais. Mas uma mulher com 30 anos já era considerada velha para se casar. Então Leslie Castle, uma menina de 18, 19 anos, ela precisava arranjar um marido. E porque tanto o pai das irmãs Leslie, ele estava falindo, quanto o pai da Anne Elliot de Persuasão também estava decretando falência, elas precisavam arranjar um marido rico
para continuar se mantendo na sociedade Uhum. e continuar tendo aquele padrão de vida. Sim, Então, isso é algo assim que a gente percebe também a questão da maturidade das obras da Austen. verdade. Ela relata isso em Leslie Castle de uma forma bem debochada, e aí em Persuasão ela coloca isso nas entrelinhas, né? Que o barão, o pai da Anne, estava ficando sem dinheiro. Já em Leslie Castle, ela coloca assim que o pai da Margaret e da Matilda, ele estava gastando tudo no poker, Uhum. nas ruas de Londres, e aí ele arranjou uma nova mulher, porque a mãe dela tinha morrido. E aí ela coloca assim que, nossa, será que ela vai querer usar as joias da minha mãe? Uhum. Então, em nenhum momento ela se preocupa se a nova madrasta está apaixonada pelo pai dela, se é só por É, interesse do casamento. Ela coloca assim, será que ela vai usar as joias da minha mãe? E depois que ela conhece a madrasta e ela não gosta da madrasta, ela fica indignada. E ela aham. fala, nossa, essas joias ficariam tão mais bonitas em mim do que nela. Uhum. Então, é uma sátira da Austen, assim, que é A maravilhosa, madrasta porque você é percebe a Susan, né? a Lady Susan. Uhum. E a Le- Susan também, tem esse Susan conceito. Leslie, né? Só pra gente separar da Lady Uhum. Susan. E ela mandou Da uma Lady carta Susan para Trevor. Charlotte, é, nada enaltecendo as escocesas altas. Ela falando que elas eram muito altas, enfim, que não dava nem para ver os olhos delas de tão altas que elas eram. Enfim, rolava uma fofoca solta ali, né? Nessas cartas, que era Uhum. uma forma de atualizar o que a pessoa estava vivendo e o que ela estava enxergando ali da sociedade. Você falou sobre algumas, aí já mudando para persuasão, falando dos dois ao mesmo tempo, né? Que você fala algumas semelhanças entre Leslie Castle e persuasão, que as duas têm uma madrasta ali, né? Chegando Uhum. em Leslie Castle, ela realmente toma já casa rápido e ali em persuasão a gente tem a Mrs. Clay que tá ali no entorno querendo virar madrasta das Elliots, né? Tem algumas Uhum. coincidências, porém Persuasão dá uma ênfase maior nos sentimentos e caráter humano, enquanto a Leslie Castle é voltada para questões mais supérfluas. O que aí reforça ainda mais a minha ideia de que se tivesse uma adaptação até livre dessa obra, ia ser muito divertida, Uhum. porque imagina duas personagens escocesas, ruivas, altíssimas, assim, ia dar Uhum. um pano para manga para comédia, inclusive, se você fazer alguma coisa de pessoas altas com exagero, né? Eu não posso falar nada porque Uhum. para minha geração eu sou bem alta, assim, né? Para o meu grupo, inclusive, que eu frequento, eu sou muito alta. Mas enfim, deixa eu voltar. Então, Pode essa continuar questão falando. da altura, ela relaciona também com o egocentrismo, porque as irmãs Leslie, elas são muito egocêntricas, assim. Uhum, Elas pensam muito nelas. E aí ela fala também da Lady Leslie, que é a mulher que se casa com o pai das irmãs Leslie, uhum. e ela é uma senhora baixinha e ela usa muita maquiagem, muito ruge, E para encobrir a feiura, elas colocam assim. E ela coloca ela como uma baixinha invejosa, sabe? E aí você tem toda essa questão, assim, que ela relaciona os aspectos físicos uhum. com questões da personalidade dos personagens. É Curioso, né? muito engraçado. Uhum. E aí depois, em Persuasão, conforme ela amadurece, ela já não relaciona, assim, de forma tão direta. A Exato. questão da beleza com a questão da personalidade da pessoa. E aí a gente volta, você falando ainda de beleza, a gente volta sobre essa questão mesmo da atualidade. Uma pessoa, uma mulher de 50 anos, ela não é o alvo de conquistas românticas, enquanto um homem de 50 ele pode até se casar com uma de 25 numa boa, sem problema algum, né? Assim, a sociedade ainda, Uhum. né, não questiona. Em algumas situações, eu tenho uma amiga que ela era chamada pela sogra dela de Suzana Vieira, porque ela é 8 anos mais velha que o esposo. Então, percebe, assim, ó, Suzana Uhum. Vieira só pega novinho, sei lá qual que é a história da Suzana Vieira, mas ela era Uhum. taxada, assim, é uma brincadeira de mau gosto, inclusive, né? Mas percebe que ainda Sim, existe essa taxação, assim, né, da questão da beleza, da questão dos padrões mesmo né, de comportamento. uhum. Hoje é um crime você não fazer academia, por exemplo, né? Porque, afinal de contas, É você tem que se verdade. preocupar com a saúde. Só que a galera não tá muito preocupada com a saúde em si. Eles estão querendo ficar com aquele corpo lá da revista, sei lá se é isso. Com a saúde física, é verdade. É, só a parte física Uhum. mesmo. Deixa eu continuar aqui, porque tem muita coisa para a gente falar, senão vai perder a oportunidade.
É... Em Leslie Castle, o narrador é o narrador personagem, ou seja, já que ele é escrito em forma de cartas, epístolas, então é um narrador subjetivo que está sujeito à emoção dos personagens. Enquanto o Persuasão, que é narrado em terceira pessoa, a gente ganha mais enquanto leitor quando o texto é narrado em terceira pessoa, porque aí a gente tem essa a gente consegue mergulhar no universo dos personagens, eu creio eu, assim, até no que o personagem pensa ou sente. Você concorda com isso ou você discorda? Eu concordo. E Uhum. eu acho que a Austen, ela resolveu começar a escrever em terceira pessoa porque os romances epistolares, eles não estavam mais fazendo tanto sucesso Uhum. naquela época, não estavam vendendo Sim. tanto. Então, até Razão e Sensibilidade, ela escreveu de forma epistolar e depois ela passou para a terceira pessoa. E aí ela continuou com isso. E aí a gente percebe a questão da maturidade na escrita, essa questão da sátira nas entrelinhas, ela fica muito melhor num romance narrado em terceira pessoa. Uhum. Porque no romance das cartas, que é o caso de Leslie Castle, é o personagem debochando. Uhum. Então, como ele é o narrador personagem, a sátira fica muito explícita. E na terceira pessoa, na narrativa da terceira pessoa, isso fica mais assim subjetivo. Claro que isso faz parte do aperfeiçoamento dela como escritora, Uhum. mas também é algo de se pensar. Se talvez tivesse sido escrito de forma epistolar, será que seria diferente essa leitura? Eu acredito que sim. Uhum. E o leitor não conseguiria mergulhar tanto no romance Sim. como ele mergulha numa narrativa na terceira pessoa. Essa mudança do formato epistolar para escrever um romance, como a Jane falou, a Jane Andrade, ela estava antenada ao mercado. E isso joga por terra a Jane Austen, que escrevia apenas porque ela queria entreter os familiares. Ela tinha reais Uhum. intenções, a gente vê isso nas cartas, né? Ela tinha intenção mesmo de ter o dinheiro dela. E ela fazia altas contas lá, matemáticas, para fazer esse dinheiro que ela tinha direito de receber, né, dos livros ou da pensão, assim, que é uma espécie de mesada, né, para fazer render, desde para comprar tecido que fosse mais econômico, para fazer um vestido mais bonito, até coisas assim que a gente pensa assim, nossa, como é que ela pensava nisso tudo, né? Mas é porque era a ordem do dia você fazer economia, né? Não tinha de onde sair o Uhum. dinheiro. E aí o interessante é que ela era assim, uma pessoa que estava interessada em ser escritora e não simplesmente entreter a família ali com o que ela estava escrevendo. E eu acho que uma precursora também, porque não se esperava isso de uma mulher da classe que eles pertenciam, né? Classe gentry, que seria classe média, né? Classe média alta, talvez. Enfim, eu acho interessante. A gente podia passar para você falar agora um pouco sobre, tô olhando a hora ali, sobre Uhum. as edições. A gente começou falando que são até a sua coleta de dados, né? A publicação da sua dissertação em fevereiro. Nós tínhamos 19 edições de persuasão, gente. 19 edições. Aí você conta como edição quando tem. Aí explica pra gente, porque aí você vai falar assim: não, mas tem edição do fulano, do ciclano, né? Aliás, acho que só mulheres traduziram persuasão. Eu não tô com o seu quadro Uhum. aqui aberto. Tem um homem também. Bom, mas enfim. Tem nome. A primeira foi em 1971, da Luísa Lobo, e depois ela foi reeditada, né, pela própria Luísa em Uhum. 96, me parece. Fala um pouco pra gente. Então, a Luísa, eu entrevistei a Luísa Lobo e aí eu mandei para ela capa contra capa da edição que eu comprei que tinha a tradução dela. Uhum, E ela me falou assim, menina, você acredita que eu não recebi por essa edição? Eu não recebi por essa tradução. uhum, Então ela recebeu só por uma que ela publicou em 1996. isso. E aí fizeram uma reedição, uma republicação. Porque a edição a gente conta de quando ela é republicada. Então, às vezes, pode ser a mesma tradução, o mesmo prefácio. Uhum, Mas se ela é republicada, alguns anos depois, já é uma nova edição. sim. E aí a Luísa Lobo falou: olha como é séria a questão dos tradutores no Brasil. Porque ela nem tinha conhecimento que tinha sido feita essa reedição e tinha sido publicada. Uhum, Então ela não recebeu, ela falou que ela ia entrar em contato com o Sintra, e ela falou: olha que absurdo, o tradutor literário ele ganha tão mal, e além disso ele tem que pagar um advogado para ler o contrato, uhum, porque esse tipo de coisa pode acontecer. Então ela publicou sim. a primeira versão em 1971, foi a primeira pessoa a traduzir Persuasão para o português brasileiro, e aí depois em 1996 lançaram essa reedição, e aí em 2007 uma reedição que ela nem recebeu. E você é tradutora, você deve conhecer bastante disso, né? Então, Desses eu também dilemas. passei por isso, só que no meu contrato estava escrito, estava estabelecido que eu não ia receber por nenhuma nova edição.
entendeu? É meio kamikaze essa função de tradutora, assim, e ainda mais que eu não sou conhecida, eu não sou tradutora, né? Eu me aventurei nesse processo. Agora, a questão, eu também passei por essa situação de ver Mansfield Park traduzido, pegaram minha tradução e alguém fez uma reformulação sem me consultar. Ou seja, tiraram todas as notas de rodapé, tiraram aquilo que as editoras, eu acho que elas consideram que atrapalha a leitura, mas eu acho que para a maioria dos fãs que eu consultei, até eu mesma, e você talvez concorde com isso, assim como a Júlia Romeu, as notas de rodapé são importantes, minha gente. Não dá para colocar livros sem notas de rodapé, porque assim, não dá para colocar o Mister Darcy falando assim, como tem uma tradução da Raquel de Queiroz, de Mansfield Park, aí não é com o Mister Darcy, mas os fulaninhos ali da história foram dançar quadrilha. Não dá para falar quadrille. E aí você fala de manter esse estrangeirismo, tinha que colocar quadrille, né? Assim como você, na tradução de Leslie Castle, deixou a palavra Dieu, né? Assim que fala em francês, como uma saudação, aliás, para uma despedida, e você podia ter simplesmente traduzido para o português, mas era uma forma de você se expressar naquela época que eu acho que se perde. Né? Alguém está falando aí do Roberto Leal Ferreira e algumas pessoas me consultam sobre qual que é a melhor tradução. Agora eu vou passar a usar Soares 2020 para indicar o que é. Vou passar a usar a sua dissertação. Veja lá o que a Aline está falando sobre manter o estrangeirismo ou ficar mais com a parte, né, trazer mais para o português essa tradução. Porque tem traduções e traduções. Aí eu falei do Roberto Leal, quando as pessoas perguntam, porque eu ouvi falar de determinada editora, assim, assado, cada um vai ter uma opinião diferente. A gente tem um monte de booktuber por aí falando de tudo que há, inclusive dos livros da Jane Austen. Mas uma coisa que eu aconselho vocês a fazerem é procurar esse tradutor no Google, saber de onde ele veio, quais trabalhos ele fez. Igual eu vou falar aqui da Júlia Romeu, que foi a pessoa que mais recente que se apresentou aqui na nossa live. É só digitar Júlia Romeu, você vê que ela traduziu, ela tem um portfólio maravilhoso. Então, assim, o trabalho dela já fala, né, do que ela é capaz de fazer. Então, sim, não é uma questão de escolher só pela capa, inclusive, né? Agora, eu, da minha parte, vou fazer como é que se diz? Um merchandising, assim, eu tentei fazer umas traduções que fossem, né, dar uma voz para Jane Austen, que não é tão fácil não, viu, gente? É uma linguagem fácil de traduzir, mas tem um monte de esqueminhas ali que a gente desconhece. Uma coisa que você comentou, comparando as traduções, né? Da Luísa Lobo e da Júlia Romeu, foram os parágrafos sem pontuação adequada para o sistema brasileiro, né? O sistema da língua portuguesa atual. Então a gente vê, às vezes eu fui obrigada a colocar ponto onde não existia, vírgula, porque era uma escrita assim, quase que verborrágica. Ela danava escrever e não tinha pontuação, e assim, acho que não era bem esse costume, talvez, da época, né? Você falou também que você fez esmiuçou cada uma das edições que você analisou, falando desde orelhas, o que continha, o que não continha, os paratextos, né? Mas, por fim, você colocou as duas em posições separadas. A Luísa Lobo numa questão de ter mantido os estrangeirismos, né? Ter feito modificações com vírgulas e etc. E a Júlia Romeu, você usou uma outra palavra que eu não consegui. Domesticadores, isso. Elementos domesticadores. Porque a Júlia Romeu, ela traduziu a Juvenília. Isso. Então, algo que ela me falou na entrevista, que eu achei muito interessante, é que para você manter o humor da Austen, da Juvenília, você precisa traduzir de uma forma que o seu público vai entender o que ela está falando, assim. O seu público de chegada. Então, o polissistema literário brasileiro. Então, ela se aproximou do português brasileiro. Então, é uma tradução, assim, que você não encontra tantos resíduos. Resíduos tradutórios, assim, palavras em inglês com nota de rodapé. E até porque a Júlia falou que a editora não permitia essas notas de rodapé. Mas ela conseguiu manter o humor da Juvenília.
E ela traduz, assim, até os poemas, ela consegue deixar com rima rica, Sim, com eu vi. redondilha. Assim, é uma coisa, assim, maravilhosa que a Júlia fez na Uhum. Juvenilha. E já a Luísa Lobo, ela traduziu Persuasão, e aí ela mantém a questão do Mister, ela mantém em inglês, Miss, ela mantém em inglês também, ela não traduz para senhorita, por Uhum. exemplo. E é uma escolha da tradutora, a gente Sim. precisa respeitar. E ela coloca algumas notas de rodapé para explicar algumas coisas. Então, assim, algo que a gente sempre fala muito na questão da tradução Uhum. é que não existe uma tradução melhor do que outra. Existem escolhas diferentes, Sim. porque os tradutores têm visões diferentes. Uhum. Eu Então, optei por manter o Mister Mrs. para dar uma enaltecida nesses tratamentos dos personagens que tinham uma posição na sociedade, sabe? Chamar o senhor Darcy só de senhor, como a gente chama qualquer pessoa mais velha, assim, eu acho que não cairia bem. Mas é o que você falou, também acho. são opções, né? De... Já a minha tradução de Leslie Castle, ela é totalmente estrangeirizante, ela é totalmente próxima do contexto de partida. Então, eu deixei Eu no não tô Mister com o Mrs. texto inglês. aqui. Você fala de Aham, uma bebida. Ai, você vai lembrar que é aham. um nome difícil. Uhum. É White Syllable. É uma batida que é açúcar, porque naquela época o açúcar não era tão popular. Uhum. Então, como a família da Jane Austen ela tinha um poder aquisitivo maior, ela descobriu essa bebida com uns 15 anos, e aí na juvenil ela fala muito, principalmente em Les Castle, dessa bebida. E aí ela fala que quando o noivo da irmã da Charlotte ele caiu do cavalo no dia do casamento, a irmã dela ficou branca como o Wat Syllable. Ela ficou branca daquele jeito. E aí eu fui pesquisar, meu Deus, o que que ela tá falando? Uhum. Aí descobri que é uma bebida que faz com açúcar, com vinho. Uhum. E aí ela faz várias referências disso. E encontrei no dicionário Merriam-Webster, que é aquele dicionário que é do Middle English. Uhum. Então ele explica o que era aquela palavra quando a Jane Austen escreveu no século XIX. Então Ótimo. esse dicionário me ajudou muito na tradução, Uhum. porque existiam vários termos assim que eu não conhecia. Uhum. E aí, porque o inglês moderno não tem, né, esses termos, eles foram modernizados com a questão dos dicionários. E aí eu pesquisei e coloquei na nota de rodapé o Isso. que significava tal termo naquele contexto. Uhum. E é uma forma de fazer uma tradução estrangeirizante, que a gente fala. E aí eu tenho uma dúvida aqui, que eu não tenho memória para lembrar da tradução da Luísa Lobo. Não tem, apesar de ser estrangeirizante, ela não tem muitas notas de rodapé. Eu não tenho notas de rodapé pela minha memória, assim. Mas não pode confiar na memória de 1996, né? Eu li esse livro. Então, o que que acontece? Alguém comentou sobre a riqueza das notas de rodapé. Acho que é fundamental a gente ter nota de rodapé para compreensão. Não é uma edição anotada, gente. Edição anotada é muito diferente de nota de rodapé. Eu tenho uma edição anotada aqui de Emma, olha o formato, ó, maior do que a minha mão aberta. Então ela tem, assim, não é uma leitura tão fácil, porque veja bem, o texto está aqui, tem as anotações e tem foto para explicar quem que era fulano, possivelmente autor de algum livro que está citado aqui no livro Emma. Então não é uma coisa tão fácil. E eu só queria fazer o jabá aqui, olha, ele está autografado pelo Brian, esqueci o nome dele completo, não é Brian, é Bharat Tandon, que eu conheci lá em Washington, no encontro da Jane Austen Society, lá em Washington em 2016. Essas edições anotadas são muito mais ricas, porém, elas são mais difíceis da gente ler, porque não é só o livro, aí tem uma anotação muito mais rica, né, desse trabalho. E tem gente que não gosta, né? Tem gente. Eu particularmente faço assim. Eu leio o texto e só depois que eu vejo a nota, só no final da página que eu vejo a nota de rodapé. Porque às vezes não faz muita diferença ali para eu entender a história, aquela explicação, como essa batida aí que você já tinha explicado, essa bebida. Mas eu também já sabia.